Fala pessoal, tudo bom? Então, hoje eu vim aqui conversar com vocês um pouco sobre o dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Então, vou trazer alguns fatos importantes aí dessa data, né? Primeiro, lá em 1910, na cidade de Copenhague, na Dinamarca, que aconteceu a primeira Conferência Internacional das Mulheres. Nesse encontro, dentro da Internacional Socialista, é que uma alemã chamada Clara Zetkin propôs a criação de uma data que deveria simbolizar a luta do movimento feminista em relação ao sufrágio, né? Ou seja, a possibilidade do voto feminino. Né? Em 1910. No ano seguinte, lá em 1911, é que ocorreu aquela tragédia naquela fábrica em Nova York, nos Estados Unidos, né? Em que centenas de mulheres acabaram morrendo após um incêndio. Né? Essa era uma prática comum, alguns donos de fábrica trancarem as fábricas durante os horários das refeições para que os trabalhadores não saíssem. Né? Então, numa situação dessa, aí, a fábrica ela pega fogo, centenas de mulheres morrem queimadas. Né? O movimento feminista nos Estados Unidos era forte no início do século, no que diz respeito à igualdade de salários também, além da questão do voto. Entretanto, para alguns historiadores, foi somente em 1917, né, durante o processo da Revolução Russa, que um grupo de mulheres resolveram estipular a data 8 de março como uma data internacional, um Dia Internacional da Mulher, né, como uma data para lembrar a luta do movimento feminista em relação ao sufrágio e à igualdade de direitos. Né? Em 1975, né, um outro fato curioso, a ONU, a Organização das Nações Unidas, determinou que aquele ano, em 1975, seria o ano da mulher. Né? Todo ano a ONU ela organiza, ela pega um determinado tema e determina com que esse tema será o tema a ser trabalhado naquele ano. Em 1975 foi a mulher. 2 anos depois, em 1977, é que a ONU determinou que o dia 8 de março seria considerado o Dia Internacional da Mulher. Tá? Falar agora especificamente em relação ao Brasil, né? Assim, somente com a Constituição de 1934 é que a mulher pôde fazer parte do processo eleitoral. Né? Assim, na verdade, 2 anos antes, né, 1932, a criação do Código Eleitoral Brasileiro já incluía a mulher como eleitora. Né? Assim, e aí tem uma curiosidade em relação a isso, que o estado do Rio Grande do Norte, né, já previa o voto feminino, assim, desde o finalzinho dos anos 20. Né? Assim, a eleição de 1929 ela foi curiosa porque ela marcou assim, a primeira prefeita eleita da história do Brasil. Foi a prefeita da cidade de Lages, no Rio Grande do Norte. Né? Assim, um grupo de mulheres havia entrado na justiça para dizer o seguinte: a Constituição brasileira, que vigorava na época, de 1891, aquela da República, na Constituição não tem nada que impeça o voto feminino. Ou seja, não tem uma lei que diga assim, a mulher não pode votar, segundo esse grupo de mulheres. E é curioso porque assim, era um consenso na época de que a mulher não poderia fazer parte do processo político. Então, justamente dentro desse consenso, é que essas mulheres entraram na justiça no Rio Grande do Norte, alegando assim, a Constituição não proíbe o voto feminino, não tem nada, não tem nenhuma lei que determine que a mulher não possa votar. Se não tem nada, se não tem lei que diga que a mulher não pode votar, a mulher pode votar. Esse grupo de mulheres entra na justiça e consegue lá no Rio Grande do Norte a eleição feminina, ou seja, a mulher passa a fazer parte do processo eleitoral lá no Rio Grande do Norte. Né? Mas somente com a criação do Código Eleitoral de 32 e a Constituição de 34 é que a mulher ela passa a fazer parte do processo eleitoral brasileiro. Né? Assim, hoje, o movimento feminista hoje ele é extremamente importante. Assim, o movimento feminista não está mais discutindo, debatendo essa questão legal do voto, né? Assim, até porque a Constituição já permite, mas o movimento feminista ele propõe uma mudança comportamental na sociedade. Né? A sociedade precisa mudar esse comportamento em relação à mulher. Então o que se busca hoje é uma igualdade de direitos, é uma igualdade de tratamento, tá? E que o movimento feminista representa aí um importante movimento de luta dentro desse contexto. Então, assim, as informações eram essas, né? Meu muito obrigado, um grande abraço a todos e um grande beijo especial para todas as mulheres aí. Até!